Existem muitos mitos e verdades que envolvem a suplementação. Para muitas pessoas, suplemento é só isso aqui, ó, whey protein. Whey protein, whey protein. Não. Existem outros suplementos que a gente vai conhecer, que a gente vai tirar dúvidas com ele, nosso nutrólogo de hoje, Alexandre Torelli. Bem-vindo, querido. Tudo bom? Coisa boa tê-lo aqui. Muito obrigado pelo Normalmente convite. você participa dos nossos programas especiais dos feriados, né? Exatamente. E hoje você veio no... Primeira vez que você vem ao vivo, eu acho. Ou você já veio algum ao vivo? Eu acho que é a terceira vez. Ah, Ao então vivo, tá bom. já. É ao vivão, segunda-feira, Exatamente. depois de um feriado desse é bom a gente começar com tudo. Na verdade, até para introduzir o assunto da suplementação, e a gente tem vários mitos e verdades para responder, muito bons, que é para todo mundo ficar na dúvida. Eu mesma até aprendo muito com vocês e não soube dizer vários. Ok. Quando a gente fala desse grupo de suplementação, o que você acha que é a coisa mais, assim, a primeira coisa e a mais importante que as pessoas entendam? Que hoje é algo que veio para somar, certo? Exatamente. Como diz o nome, suplementação, nada mais é do que um suplemento, né? Que é a complementação da alimentação. Esse indivíduo tem que ter uma alimentação balanceada, além de uma atividade física, né? Tá. Com frequência, horas boas, horas de sono. Então, o suplemento vem para somar com o cotidiano, vem para somar com os hábitos normais de qualquer indivíduo. Até porque aqui eles vão nos dar algumas facilidades que muitas vezes o alimento ali in natura ou mesmo pronto, enfim, para você consumir, não oferece tantas facilidades como os suplementos. Né? Exatamente. Então, Primeiro ponto. alguns indivíduos têm uma alimentação precária, então tem uma dificuldade grande em ingerir proteína, por exemplo, no caso do whey protein, como você mesmo citou. Tá. Então, complementa-se com um suplemento. Tá aí. Mas vamos pro primeiro mito ou verdade Vamos lá. na tela. Mandem. @VocêBonitaTV, quero ouvir também sua dúvida. Olha lá. Mito ou verdade? Quem toma suplemento obtém hipertrofia muscular, ou seja, o músculo cresce. Então, todo mundo acha que o suplemento, só por tomá-los, você já vai ficar musculoso, Musculosão. forte, com o abdômen tanquinho. Lê do Não. engano. É mito. É mito. O que o indivíduo precisa? Fazer, sim, atividade física. Ele precisa estimular essa musculatura. Tá. O suplemento nada mais é do que um complemento. Então, eu preciso estimular esse músculo, eu preciso ter uma alimentação balanceada. Aí, sim, eu usando o suplemento, você vai ter um resultado um pouco mais rápido do que só com uma alimentação normal. Então, é mito, não quer dizer que só tomar aí o suplemento, mas Sim. ele pode ajudar quem está buscando uma hipertrofia. Exatamente. Certo? Ele Sim. pode ser um caminho. Exatamente. Próximo mito ou verdade na tela, olha lá. É possível ganhar massa muscular sem o uso de suplementos? Mito ou verdade? Verdade. É verdade? Sim, claro. Sério? Só com alimentação é possível Só com garantir? alimentação, o indivíduo ele obtém um bom resultado e muitas pessoas fazem esse tipo tem esse hábito, né, de não consumir o suplemento, somente com alimentação, porém é muito difícil conseguir isso. Tá. Precisa ter uma alimentação regrada, balanceada, né? Igual você, Carol. Alimentação toda correta, Vou te falar que... oleaginosas e proteína o dia todo, comer de 3 em 3 horas, aí sim você tem um bom resultado. Para garantir, porque quando a gente está falando também de ganho de massa muscular, é interessante, né? Porque embora a pessoa às vezes até tenha um treino aí bem certinho, específico, a quantidade de proteínas que devem ser ingeridas é uma quantidade alta para você ganhar massa muscular. Exatamente. Né? Por isso é um cálculo que deve ser feito de indivíduo para indivíduo, assim, certinho para cada um. Exatamente. O que comanda isso? É só o peso e a altura? O sexo também, Tá. o tipo de atividade física, a frequência da atividade física, aí sim eu consigo fazer um cálculo para saber o quanto de proteína, o quanto de suplementação você precisa ingerir no dia. Agora, a massa muscular não vem sozinha também, a gente precisa de um pouco de carboidrato para manter músculo, né? Exatamente, eu preciso do carboidrato para poder carregar essa proteína, Se não... acelerar esse metabolismo, senão você não consegue. Senão você faz o contrário, você lentifica o metabolismo e você dificulta o ganho de massa magra. Vou aproveitar e te fazer uma pergunta, curiosidade, tá? Porque eu sei que tem muita gente que está envolvido nesse universo, começando aí mudança de hábitos e tal, e fica um pouco na dúvida até enxergar resultados. Para você, o que você é a favor hoje? Mas se for dependendo do paciente, você também pode dizer. Sim. Que uma pessoa já consiga estimular o ganho de massa muscular e, ao mesmo tempo, faça uma dieta para perda de peso e de gordura, ou que primeiro ela tenha essa perda de gordura e depois ela tenha um estímulo de massa muscular?
E aí? E aí, te botei numa situação difícil. Não, o que eu prefiro? Tá, tem as duas linhas, né? Tem colegas médicos e também nutricionistas que seguem essas linhas diferentes, mas não tem problema algum. O que eu gosto? Eu prefiro deixar o indivíduo magro, tá? Emagrecê-lo primeiro, perder a gordura, até porque para saber como é que está esse corpo, o que está de deficiente nessa musculatura, se ele tem uma simetria corporal ou não, né? Porque tem pessoas que não têm a simetria corporal, tem a perna fina, o tronco muito grande, eu preciso saber como está esse indivíduo. Tá, num peso mínimo possível que a pessoa possa chegar. Exatamente, aí sim eu faço um trabalho de ganho de massa magra, de hipertrofia e o exercício correto para poder chegar num determinado biotipo e simetria corporal. E, gente, isso é interessante porque talvez essa forma funcione pensando o seguinte, que a pessoa que precisa se ver mais magra e começa a ganhar músculo ao mesmo tempo, ela não perde tantos quilos porque o músculo pesa mais que gordura. Então, embaralha um pouquinho a cabeça, né? Então, talvez dessa forma a pessoa consiga se enxergar mais magra para depois ter um ganho de massa muscular que vai aumentar um pouquinho os quilos na balança, né? Sim. Não tem jeito. Exatamente, para poder também adequar aquele corpo, ganhar essa simetria, deixar um pouquinho mais harmônico a silhueta. Eu acho que é interessante emagrecer primeiro. Tá aí, ó. Vamos pra próxima. Quem quiser vai mandando perguntinha. @VocêBonitaTV. Mito ou verdade? Suplemento alimentar engorda. Mito. É mito? Isso é um grande mito. Se a pessoa comer muito e também tomar suplemento, aí ele engorda. Aí engorda por causa do alimento, não por causa do suplemento. Então, aproveita e conta pra gente a gente tem alguns aqui que vão entrar daqui a pouquinho em algumas outras perguntas, mas quando a gente fala de um suplemento proteico, tem de vários preços no mercado. O que deixa hoje um whey protein mais caro do que outro? É o processo que é realizado essa quebra, né, da proteína do soro do leite, no caso do whey protein, que é o soro do leite. Então tem o hidrolisado, que eu tenho uma absorção bem mais rápida desse whey protein. Aí encarece bastante o produto e fica bem mais caro. Então, isso que muda. Agora, tem uns que tem proteína e outros que só tem proteína e carboidrato. Aí depende também o que o paciente vai precisar. Eu tenho o whey hidrolisado, eu tenho o isolado, eu tenho o concentrado, eu tenho as proteínas derivadas da carne, da soja. Tem tudo hoje, até para quem é vegetariano, né? O vegano, vegetariano, então eu tenho várias linhas de suplementos. O mais usual, os isolados e os concentrados. Né? Porque dependendo do horário do dia, ou após o exercício, antes do exercício, então cada momento do dia eu entro com um tipo de whey protein. Aí, se vocês quiserem mandar situações, estou fazendo já assim, que momento do dia tomo, a gente vai entrar nessa parte também. Na tela, próximo mito ou verdade. Então, suplemento não engorda. Pelo contrário, emagrece. Suplemento não substitui a alimentação. Mito ou verdade? Ficou legal essa foto, hein? Eu gostei, ficou legal. Ótimo. A saladinha de suplemento. Substitui ou não substitui? Não substitui. Isso é mito. É não, mito. É verdade. Verdade. Não substitui, não substitui, é verdade. Não pode? Não pode. O suplemento ele vem para complementar, então precisa sim de uma alimentação balanceada, de macroelementos, microelementos. Eu preciso de uma ingestão calórica de gordura, de carboidrato, proteínas, minerais, vitaminas. Eu preciso ter uma alimentação balanceada. Aí, após isso, com atividade física, boas horas de sono, aí sim eu entro com o suplemento. Por isso, da necessidade de um médico, se eu tenho esse acompanhamento, ou um nutricionista. Você sabe que eu acho que muitas vezes o suplemento pode ajudar, quando a gente está falando dos shakes e tal, do whey, naquele lanche da tarde ou lanche da manhã, né? É uma forma de substituir um lanche que a pessoa poderia comer uma barrinha e é muito carboidrato, um pão e é muito carboidrato. Você acha que isso funciona? Funciona muito, Carol. Por quê? Além dele ser proteína, a fonte proteica, proteína, eu estou nutrindo o meu corpo, o meu organismo, eu estou nutrindo a minha musculatura, ele é também um pouco sacetogênico. Por quê? A digestão é um pouco mais lenta, então o organismo ele se esforça um pouco mais para subtrair essa energia. Aí eu evito de comer carboidrato em grande quantidade. Então, te deixa um pouco alimentado, sem fome, por um período mais longo. Entendi. E se você conciliar um suplemento, no caso de um whey protein, uma proteína isolada da carne, junto com a ingesta de um ovo pela manhã, fica sensacional. Ele pode ser o shakezinho da manhã, né? Shakezinho da manhã, exatamente. Porque tem de vários sabores também. Sim, né? vários sabores. E eles são, você sabe que
Eu não, o whey é um que eu, enfim, chocolate, coisa e tal, eu ainda não experimentei. Mas eles são adoçados com o quê? Normalmente com adoçantes naturais. Xilitol, coisa e tal. Xilitol, alguns com stevia, outros com palatinose. Então depende da marca. Tá, isso mas precisa ser olhado no rótulo. Todos são adoçados, né? Todos são adoçados. Não, tem sem sabor e sem ser adoçado também. Pouco palatável. Tá. Mas eu até prefiro, porque eu bato com uma fruta e fica bem gostoso. E aí fica com o gosto da fruta. É, fica gostoso. Tá aí. Vamos lá. Próximo mito ou verdade na tela. Daqui a pouquinho perguntinhas, hein? Mito ou verdade? Qualquer suplemento leva ao aumento da massa magra. Depende do estímulo. Depende do estímulo. Então não é nem mito nem verdade. Exatamente. A gente pode colocar como depende. Por quê? Se o indivíduo ele não estimular essa musculatura, ele não tem hipertrofia. Volta àquela pergunta. Tá. Né? O suplemento dá músculo, faz hipertrofia? Não. Eu preciso do estímulo. Tá. Então, se eu estou tomando um suplemento, seja qual for, com estímulo muscular e com uma alimentação correta, eu tenho hipertrofia. Então, fica uma pergunta um pouco ambígua na resposta. Quem quiser saber mais, mande uma perguntinha pra gente. Tô tomando este qual, né? Porque daí a gente consegue, de repente, responder personalizando. Na próxima, olha lá, mito ou verdade, a gente vai mostrar o que tem aqui. Quanto maior for a quantidade do suplemento, mais rápido se atinge o objetivo. Mito. Isso é mito, né? É mito. Não tem como. Não tem como. Não, eu tenho uma quantidade ideal, correta, como nós já falamos, dependendo do peso, sexo, né, o tipo de estímulo para poder adequar essa suplementação. Então não adianta eu tomar 3, 4, 5 scoops de whey, deixar aquele negócio grosso, que ninguém vai ficar forte desse jeito. Por causa disso. Né, não vai potencializar de forma alguma. E pode ser perigoso. E pode ser perigoso. Você vai fazer uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática, então... A gente tem um quadro, inclusive, que a gente fez para colocar no final dos perigos, para alertar também o pessoal de casa. Até porque você tem uma absorção melhor do whey protein, né, desses suplementos, quando eles estão ralos. Quando na água ele fica ralinho. Você tem uma absorção mais rápida desse suplemento. Quando ele está grosso, espesso, a absorção fica mais lenta. Então, o ideal é tomar um scoop depois... Um scoop, 30 gramas. 30 gramas. É sempre 30 gramas um scoop? Sempre 30 gramas. Tá. Uns que fazem a conta, mas é melhor o scoop. Fica bom para homem, para mulher e tá tudo certo. A pessoa só tem que escolher se vai querer da fonte derivado de leite, do soro do leite, ou de algum de origem vegetal. Soja, batata. E a proteína pura, tem esses de soja que é a proteína pura da soja? E é excelente. Que coisa. Por exemplo, proteína pura do grão de bico, proteína pura do arroz. E é muito bom. É muito bom. Para indivíduos que não ingerem carne, derivado de carne, de forma alguma, então vem acrescentar. Inclusive, para esses indivíduos, se faz necessária a ingesta de um suplemento à base dessas proteínas isoladas. Para aumentar a proteína. Sim, porque é carente, né? Então, e você falando agora, 30 gramas é proteína pura, são 30 gramas de proteína. De proteína pura. A gente fez um cálculo rápido, a gente precisa o quê? De umas 60, dependendo do peso? Dependendo do peso, 60 gramas, já é metade do dia Exatamente. No suplemento. Pode ser bacana, então. Então, uma pena que eles são um pouco palatáveis, né? Então, fica um pouco difícil. Não é a coisa mais gostosa do mundo, né? Mas eu tenho alguns pacientes veganos que eles tomam numa boa, eles gostam. E pode bater com fruta? Pode, claro. Mas não pode bater com leite? Não, com porque leite, não. porque na verdade você batendo com leite, sendo ele vegetariano ou não, você lentifica a absorção. E além do leite, ele também tem ele também tem lactose, tem o carboidrato. Exatamente. Então, não pode bater com leite. Evite o consumo do leite. E bateu com leite, você vai tirar o que era o objetivo. Exatamente. De ingerir o whey, Ingerir o whey protein isolado. Para você ter ideia, você estava falando da quantidade de proteína, um filé de frango, 100 gramas de frango, eu tenho 16,5 gramas de proteína. Tá. Para você ter ideia. Então, para você ver quanto tem de proteína, 30 gramas de proteína, proteína isolada é muita proteína. Muito bom. Sim. Vamos para mais um mito ou verdade? Na tela. Suplementos podem causar efeitos colaterais. Sim, verdade, verdade? Claro, pode sim. Porque alguns suplementos, eles dependem de um processo de metabolização hepática, eles passam pelos túbulos renais, então eu posso ter uma sobrecarga renal. Além disso, tem suplementos, no caso dos termogênicos, eles aceleram, eles são beta-agonistas, eles aceleram o batimento cardíaco, então precisa tomar muito cuidado. Tá. Então tem que ter uma ingesta controlada,
né, com uma certa frequência, precisa alguém prescrever, não só simplesmente tomar a bel prazer. Então tem que tomar muito cuidado. Então, até para a gente repassar aqui, não é só o whey que a gente está falando que é suplemento. Termogênicos são suplementos. O que é o BCAA mesmo? BCAA são aminoácidos. É legal, né? Entender. Aminoácidos de cadeia ramificada, tá? É como se fosse a proteína quebradinha. Tá. Eu tenho uma absorção mais rápida desse aminoácido. O que eu preciso poder nutrir o músculo? Aminoácido. Certo. O músculo ele é feito de vários aminoácidos ligados, eu formo uma miofibrila que forma um músculo. Então é assim que é gerado o músculo. O BCA, eu tenho uma forma mais disponível desse aminoácido, dessa pedacinho de proteína. Então, após o treino, logo antes do treino, ou você tomando periódico, a cada 2, 3 horas durante o dia, eu evito o catabolismo, eu evito a perda de massa magra, a perda de músculo, e eu auxilio no ganho de musculatura também. A pessoa pode tomar whey e BCA? Pode. Existem combinações que podem ser feitas Sim. dessa forma? Apesar de que algumas proteínas, né, alguns wheys, eles já vêm com uma quantidade legal de BCA. Entretanto, se puder conciliar a ingesta do BCA, melhor ainda. Não sabia que podia usar. Pode sim, claro. Então, tem mais um, Gláucia? O último. Tabelinha. Boa, vamos para a nossa tabelinha para a gente passar aqui alguns alertas que também né, são importantíssimos. Então, a indicação do suplemento. Para quem tem limitação física que impeça a absorção de alguns nutrientes, para quem tem deficiência na dieta por falta de tempo, então até para consumir e fazer uma refeição, enfim, ou fazer esses lanchinhos que a gente falou, para melhorar o desempenho, proporcionar rápida recuperação muscular. Essa é a indicação. Exatamente. Pacientes, no caso, pacientes idosos, né, isso vem agregar e acrescentar demais na alimentação desses indivíduos. E pode ser o whey mesmo? Pode ser o whey, a proteína isolada da carne, é ótimo. O idoso, você tem estudos que comprovem a eficácia juntamente com a creatina. Tá. Eu consigo potencializar e evitar a perda de musculatura. Você chega até a ter ganho de massa magra, o paciente idoso, e é muito legal. E além de dar um estímulo, né, para a prática física, então o whey protein ele acrescenta bastante nesses indivíduos que têm problema de absorção. E vamos para o próximo, quer ver? Tem mais um, olha lá. Legal, gente. Os mais populares, então, né? Para ninguém esquecer. O whey, termogênicos que aceleram o metabolismo, queimadores de gordura. Quais são os queimadores de gordura? Então, eu tenho os famosos termogênicos, né? E os pré-treinos da vida. E os pré-treinos. Porque tem uns que são só termogênicos e outros que são termogênicos que têm aí... que queimam mais gordura. Sim, exatamente. Alguns, no caso do pré-treino, aceleradores de metabolismo. Tá. Né? Eu não sou muito a favor, eu não gosto. Tá. Eu acho que o indivíduo tem que estar bem alimentado, ele tem que ter uma frequência de exercícios, uma periodicidade, e assim ele vai entrando no ciclo circadiano e você tem uma resposta melhor ao exercício. Então ele não vai fadigar durante o treino. Legal. Né? Então, uma ingesta de carboidrato antes do treino, 1 hora antes do treino. Então eu sou a favor disso. Tá. Mas tem indivíduos que gostam de usar esses pré-treinos aceleradores de metabolismo. Mas se eles estiverem dentro aí de um limite, de algo seguro, tudo bem? Tem alguma quantidade segura? É difícil, né? É difícil esse estipular. Esse é o problema, né? Sim, é difícil estipular. Quanto à cafeína, não tem problema algum. Tá. Até 400 miligramas dia, não tem problema algum. Eu tenho até uma eficácia da cafeína em questão de perda de gordura. Tá. 400 miligramas, 450 miligramas dia. Agora, L-carnitina, outros assim, já tem que tomar mais cuidado. Não, L-carnitina também não. É tranquilo? Mas tem uns derivados de efedrina, isso aí é proibido no país. Então, tomar muito cuidado com esses suplementos importados que não estão regulamentados aqui E a galera traz mesmo. Fiscalização. Então. Por quê? Acelera demais o coração e pode dar uma arritmia, você pode ter infarto agudo do miocárdio. Tomar muito cuidado com esses pré-treinos. Tá aí. Hipercalóricos também. Isso é para quem precisa ganhar peso? Para quem precisa, aquele indivíduo que está treinando poder ganhar massa magra e toma um hipercalórico. Nada mais do que normalmente amido de milho, né, com alguns açúcares.
então ele auxilia no ganho de massa magra. E de hipertrofia também. Hipertrofia, sim. Ah, interessante. Juntamente com o whey protein. E os suplementos multivitamínicos também são suplementos, que aí Sim. não entram com essa questão se é proteico ou não, mas que vão ser de vitaminas. Se faz muito necessário, até mesmo por conta de melhorar a imunidade, né? Eu preciso, que são as vitaminas, né? E sais minerais, então zinco, magnésio, selênio, manganês. Eu preciso desses micronutrientes, são necessários. Tem perguntinha sobre isso do público na tela, olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Simone. Vitaminas D e C podem ser consideradas como suplementos e podem engordar? Interessante a pergunta, né? A vitamina D é quase um hormônio, né? É algo que acabou sendo vitamina, mas é considerada no mundo aí, para vocês médicos, praticamente um hormônio. Na verdade, é um hormônio, que é o colesterol, né? Sim, a vitamina D. Excelente pergunta da telespectadora, Simone. E a vitamina D, ela não é ela não engorda, tá? Ela é um suplemento, sim. E vem para agregar bastante na nossa alimentação, na nossa dieta, né? Por conta da carência de vitamina D que nós temos, por conta de filtros solares e roupas sempre fechadas, então eu tenho mais uma exposição solar bem diminuída, menor. Então a vitamina D se faz muito necessário para a síntese de ossos, síntese de hormônios. Então a vitamina D precisa repor e até indico aí... E não engorda, né? Ela é muito baixa que engorda, né? Muito baixa, exatamente. Porque diminui o metabolismo, eu fico com menos hormônio, então eu acabo engordando. Mas eu preciso suplementar a vitamina D. Com relação à vitamina C. Vitamina C melhora a imunidade, acelera o metabolismo, é um excelente antioxidante, é um excelente suplemento e eu indico a todos usar também. Tá aí, sempre com indicação, claro, passando em consulta, fazendo os exames certinhos, o check-up. A gente consegue hoje, com esse mundo que virou pó, né? Tá aqui no pozinho e tal, você faz. E aqui virou cápsula. Acaba sendo, como eu falei no início da pauta, são facilidades desta vida moderna que nós temos, mas que a gente tem que saber usar com muita responsabilidade para só ter benefício, para não ter a parte ruim, porque tudo tem os dois lados, como você explicou, né? Sim, claro, uma alimentação balanceada, antes de mais nada. Como diz um professor meu, Gleico Michels, ele numa palestra dele, ele disse que o indivíduo pega o tomate e desidrata e quebra o tomate em vários pedacinhos e coloca numa cápsula e vende, as pessoas compram aquela cápsula. Pois é. Sendo que nós temos o tomate disponível. Comer tomate é tão bom, né? Sim, então, por favor, tenha uma alimentação balanceada, que é o mais importante. Aí sim você pode dar um outro passo, que seria a suplementação. Verdade. Obrigada mais uma vez, Imagina, viu? Queridíssimo com a gente hoje, doutor Alexandre Torelli, ele que é nutrólogo. Vou passar para vocês o contato da clínica. Quem quiser, esse telefone é o WhatsApp, tá? 95088-9555, 95088-9555. É a Clínica Torelli. Parabéns, viu? Obrigado. Pela abertura. E quem quiser saber mais no Insta, @Clínica Médica Torelli, tudo junto, Torelli, 2 L's e no final. Clínica Médica Torelli. Você já encontra todo o trabalho dele. Ui, já foi, tá bom. Obrigada, querido, Valeu, tudo de bom.